celular com desempenho de computador, Huawei abandona Android, ARM notifica Qualcomm. Confira essas e mais notícias. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. Este é o Super Conectado e seja bem-vindo. A Qualcomm anunciou o Snapdragon 8 Elite, seu mais novo processador para smartphone, que vai equipar os tops de linha de 2025, como o top de linha da Samsung, da Xiaomi, da Oppo, da Asus e mais outras marcas, assim que é. O processador terá uma nomenclatura, deixando para trás o Snapdragon 8 Gen. Nós tínhamos antes o 8 Gen 1, 8 Gen 2, 8 Gen 3, mas essa nomenclatura foi deixada de lado para dar espaço à nova, que é Snapdragon 8 Elite. Essa mudança de nomenclatura se deve não apenas em performance que se assemelha aos chips de computador da Qualcomm, o Snapdragon X Elite, mas também eficiência energética. Isto é, nessa geração, para além de termos um grande ganho de desempenho, temos também um grande ganho de eficiência energética. A nova arquitetura própria da Qualcomm para a CPU abandona os núcleos de eficiências. Agora temos novos núcleos que se chamam núcleos Prime, com clock padrão de 4.32 GHz e 6 núcleos performance com clock de até 3.53 GHz. Tudo isso construído no processo de 3 nanômetros da TSMC. A nova GPU Adreno tem ganhos de 40% em eficiências e 40% em performance. Isto é, não só a CPU, mas também a GPU, que é a Adreno, teve ganhos de 40%. Temos também 35% em Ray Tracing e 50% em trabalhos conjuntos com a CPU. Sua nova arquitetura em camadas permite colocar dados de forma mais inteligente em GPU, liberando a RAM e atingindo clocks de até 1.3 GHz, com 12 MB de cache. O chip permite o uso de componentes RAM LPDDR5X e até 5.3 GB por segundo, o que garante aos celulares uma performance acima do que muitos desktops entregam, com modelos já chegando aos 24 GB de RAM. Na parte de IA, nós sabemos que o mundo atual está mais voltado para a inteligência artificial. E eu sei que você já ouviu falar de inteligência artificial. E este novo chip da Qualcomm, ele traz um ganho de 45% em performance, isso é, em inteligência artificial, e mais 45% em performance por watt, com aceleradores Tensor, Scalar e Vector. O que significa que você pode, ao mesmo tempo, usar ferramentas que trabalham com imagem, texto, voz, som, câmera e vídeo. Este chip mostrou-se extremamente potente em relação aos chips da Apple que vem nos iPhones e também da MediaTek. E este ano ainda teremos o lançamento de um smartphone que vai incluir este chip, e os próximos smartphones serão os do próximo ano. Todos os tops de linhas do próximo ano, a maior parte deles vão ter esse chip. Então teremos como medir na prática se esse chip é realmente potente ou não. E a Huawei pegou todo mundo de surpresa desta vez, anunciando HarmonyOS Next, sistema operacional próprio que já não usa mais o kernel do Android. Isto é, a Huawei abandonou de vez o Android em seus celulares e tablet. Isto aconteceu nesta quarta-feira, 23 de outubro. Desta forma, os smartphones da Huawei não suportam mais, não vão mais suportar aplicativos Android. Isto é, as empresas que querem que os seus aplicativos rodem nos celulares da Huawei, eles deverão fazer um aporte para o novo SO. Segundo a Huawei, eles têm no total 15.000 aplicativos nativos para o HarmonyOS Next. É um número considerável, não é? Número considerável, mas não chega aos números do Android e do iOS. Estamos a falar, por exemplo, da empresa do Google e estamos a falar também da Apple. Para quem não sabe, tudo isso começou quando os Estados Unidos baniram o Huawei. Foram impedidos de fazer negócio com as empresas dos Estados Unidos, razão pela qual não temos os serviços Google hoje nos smartphones da Huawei. Para quem gostou de notícia, espere, não fique feliz ainda, pois esse HarmonyOS Next ainda é exclusivo apenas para o mercado chinês, sem previsão para as outras partes do mundo. A Huawei diz que há ganhos de 30% em performance do novo SO, usando apenas 1.5 GB de memória RAM. Também melhorou na bateria, com aumento de 56 minutos. Sendo assim, só podemos esperar até o Huawei disponibilizar para o resto do mundo o HarmonyOS Next. E desta vez a ARM notifica a Qualcomm e pode romper licença para a fabricação de chips. Quando tudo parecia ser um mar de rosas depois do lançamento do Snapdragon 8 Elite, aí vem a notícia por parte da ARM notificando a Qualcomm. E essa notificação pode dar fim à parceria entre as empresas. Segundo a companhia britânica, a Qualcomm violou termos de contrato ao adquirir a startup Nuvia em 2021 e agora tem 60 dias para resolver a situação ou perderá integralmente a licença de propriedades intelectuais para desenvolvimento de chips baseados na arquitetura ARM.
Há por pessoa a Qualcomm por não renegociar uma licença de operação depois da compra da Nuvia. Por outro lado, a Qualcomm diz tratar de uma ameaça infundada. Mas todos nós sabemos que o fim do contrato entre essas duas empresas pode causar ou gerar consequências catastróficas ao mercado de tecnologia global. Isto porque a Qualcomm ela fornece chips para dezenas de grandes empresas como Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme, Oppo, Vivo, Asus e outras empresas. Então, essa quebra de contrato seria um golpe para a indústria de chips e de semicondutores. E as empresas justificando sempre o aumento de seus smartphones cada ano que passa. E desta vez é a Xiaomi que, por voz do seu executivo, revelou que os preços iniciais da linha Xiaomi 15 serão maiores que os da sua antecessora, que é a Xiaomi 14. Isso quem diz é o Wang Teng, vice-gerente geral de marketing da Xiaomi e gerente geral da marca Redmi. Ele diz que celulares com apenas 8 GB de RAM não são capazes de executar funções de inteligência artificial integradas ao HyperOS. Por isso, a linha 15 da Xiaomi ela vai ter no mínimo 12 GB de memória RAM. Isto porque na linha passada nós tínhamos alguns smartphones da linha Xiaomi 13, Xiaomi 14 com 8 GB de memória RAM. Mas desta vez teremos a partir de 12 GB de memória RAM, justificando que esses smartphones com 12 GB de memória RAM são o mínimo para poderem rodar algumas funções de inteligência artificial. A mesma resposta também foi dada por Lei Jun, CEO da fundadora da Xiaomi, que enfatizou a necessidade de celulares premium terem pelo menos 2 GB de memória RAM para oferecer uma experiência avançada de multitarefa para o usuário. Bem, esta é a justificação da Xiaomi para poder aumentar os preços dos seus smartphones. Nós sabemos que as marcas elas sempre vão incrementando o aumento aí do preço dos smartphones e desta vez é a Xiaomi e esta foi a justificação da Xiaomi para poder aumentar os preços dos seus smartphones. Com esta notícia nós chegamos ao fim de mais notícias aqui no Super Conectado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para mais vídeos. Beijos, abraços, fui!